Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac Oliveira, sou formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduado pela mesma universidade e ensino em algumas instituições aqui em Recife. Eu vou ministrar aula sobre legislação e ética profissional. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Bem-vindos a mais uma aula. Online conosco estão os polos de Caetité, Carpina, Olinda, Palmas, Parelhas, Recife, Sapé, Teresina. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Pessoal, as competências a serem analisadas hoje. Conhecer as disposições legais acerca do direito da privacidade e da propriedade intelectual, discutindo a questão da pirataria e dos crimes cibernéticos. Antes de dar entrada nessa legislação, nesse aspecto das competências de hoje, é necessário a gente ter um pequeno conceito do que é direito. Afinal de contas, vamos estudar legislação em informática. Como é que podemos estudar legislação se não sabemos nem o que é direito, não é verdade? Então eu coloquei para vocês aí o seguinte conceito. É um conjunto de normas coercitivas que regem o comportamento das pessoas na sociedade. Aí, eu coloquei também o seguinte, como seria a sociedade sem um direito, um verdadeiro o quê? Caos. Se vocês conseguem imaginar, por exemplo, a sociedade sem um código de trânsito, o que é que aconteceria? Com o próprio código já não está tão fácil, né? Muitas pessoas ainda não respeitam. Então, a tendência natural, pessoal, é que as pessoas vivam em sociedade. E a partir do momento que eu tenho pelo menos o quê? Duas pessoas, certo? No mesmo espaço físico, os conflitos vão o quê? Surgir. E para dirimir, para resolver esses conflitos, aí que surge o direito, certo? Então, o direito, se for necessário, vai fazer uso da força para resolver esses conflitos. É o que a gente chama de coercitividade. Nem sempre vai ser necessário, mas se for, ele vai fazer uso, ok? Dando sequência. Conceito de computador. O computador é uma máquina composta de elementos físicos do tipo eletrônico, capaz de realizar grande variedade de trabalhos com alta velocidade e precisão, desde que receba as instruções adequadas. Como é que surgiu o computador? Bom, a maior parte da doutrina fala que foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, surgiram dois, foi o Mark I e o ENIAC, certo? O primeiro, o Mark I, ele podia fazer o cálculo, a multiplicação de dois números com até 10 dígitos, em mais ou menos cerca de 10 segundos. Né? Observe que para a época era muita coisa. Ele tinha cerca de 120 metros quadrados, certo? Hoje o nosso notebook tem o quê? Não tem nem 2 metros quadrados, certo? E o ENIAC, na mesma época, certo? O que é que ele fazia? Ele fazia cálculo de trajetórias balísticas. Então, como era na época da Segunda Guerra, é lógico que os Estados Unidos, né, o criador desse computador, só fez essa divulgação quando acabou a guerra. Surgimento da internet. Foi para fins militares. Nessa própria época, o que é que o departamento do norte-americano tinha medo? O seguinte, várias bases militares ficavam interligadas entre si e em caso de um ataque nuclear, por exemplo, o medo dele é de perder o quê? A comunicação entre essas bases, certo? Então, eles desenvolveram, no caso, esse projeto que futuramente deu sequência à internet com esse fim, com um fim militar, e não perder a comunicação entre as bases norte-americanas. Ok? Vocês já viram algumas noções em outros módulos. Vamos dar sequência agora no assunto. Crimes cibernéticos. Né? Um tema altamente polêmico, que eu vou querer também a participação de você. Billy, coloca aí, por favor, algum polo. Caiu a internet, então vamos dar sequência. Vamos lá. Daqui a pouco eu quero dar uma olhada no pessoal. Crimes cibernéticos. O conceito de crime
cibernético. O que seria um crime cibernético? Coloquei aqui para vocês. Qualquer atividade ilícita associada a um sistema informático na qual o sujeito passivo, ou seja, aquele sujeito que vai sofrer o ataque, certo? Perca ou possa ter perdido algo, e o sujeito ativo, quem vai celebrar, quem vai fazer o ataque, tenha deliberadamente ganhado ou possa ter ganhado algo, certo? E quem é que comete esses crimes? Bora dar sequência. Esse conceito, pessoal, foi de um autor chamado Roberto Chacon e faz parte do livro dele, que foi a tese do seu doutorado. Mas como é que se eu vou atacar um sistema informático, eu preciso dizer a vocês o que é um sistema informático. Tem uma foto aí bem ilustrativa, certo? O que é que vocês podem perceber na foto? Que eu tenho o quê? Um hardware, certo? A máquina e, é claro, o seu sistema operacional, um software. Então, é o conjunto formado pelo hardware e pelo software. É um conceito bem simples, bem básico de sistema informático. Disseminação do vírus Internet Worm. O que é que eu vou falar agora? Os primeiros casos, os antecedentes históricos dos crimes virtuais. Essa disseminação desse vírus aconteceu nos Estados Unidos, onde um estudante infectou cerca de 6.000 sistemas informáticos. Ele simplesmente paralisou esses sistemas. Daí vocês podem ter uma ideia o tempo que leva para desinfectar, certo? 6.000 sistemas informáticos. Não é fácil, certo? Vamos lá. Isso foi na década de 80. Também na mesma década de 80, hackers alemães. O que é que eles fizeram? Nessa época, em meados da Guerra Fria, né, aquele conflito indireto entre Estados Unidos e a então União Soviética, o serviço secreto russo contratou alguns alemães, hackers, para invadir o sistema informático norte-americano e inglês, né? E através dessa invasão pegar informações sigilosas. Também em meados da década de 80. Dando sequência. Invasão da central de processamento de dados de um banco em Manhattan, nos Estados Unidos, por estudantes secundaristas. O que foi que esses estudantes inocentes, né, fizeram? Eles invadiram o sistema informático do banco e simplesmente bloquearam o acesso do gerente. Ou seja, se qualquer pessoa, um milionário, tinha lá seus milhões de dólares naquele banco, ele não tinha acesso ao seu dinheiro. O que é que ele poderia fazer, por exemplo? Deletar a informação, certo? Se uma pessoa tinha $1 milhão, a outra tinha $10 mil, ele poderia trocar essas informações. Então imagina o dano que ele causou para o banco. Ele não desviou nenhuma quantia de dinheiro, certo? Mas deu apenas muita dor de cabeça para o pessoal. Dando sequência. Prisioneiro nos Estados Unidos que trabalhava no programa de ressocialização. Que danado é isso, professor? O que é ressocialização? Bom, quando uma pessoa é presa, né, e vai levado para o sistema penitenciário, o normal, o ideal, melhor falando, é que ele faça parte de alguns programas para ter o seu retorno à sociedade de forma não tão impactante, certo? Ou seja, que ele aprenda um ofício na prisão, aprenda uma atividade na prisão para conseguir o quê? Se ressocializar quando sair da prisão. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Esse preso estava fazendo um curso de informática, certo? Aprendendo lá os manejos do computador, e ele resolveu entrar no sistema informático do presídio. E entrando no sistema informático do presídio, é lógico, ele vai ter o quê? Acesso aos dados de todos os presidiários, inclusive o dele. Então, imaginem só o que foi que ele fez, certo? Ele simplesmente alterou, modificou a data da sua saída. Lógico que para menos, né? Então, já pensaram se a moda pega? Todo preso agora que for fazer um programa de ressocialização, um curso de computação, entra no sistema informático, certo? E modifica a data da sua saída, isso não vai dar muito certo, né? Vamos lá, dando sequência. Quem comete esses crimes, certo? Quem é que comete esses crimes de invasão de sistema informático? Eu acho que vocês poderiam responder, são os hackers, professor. Será que são os hackers? Bora ver aqui. E qual é o conceito de hacker? Bem simples e direto. Invasor de sistema
informáticos, de sistemas informáticos. Observe que no conceito só diz que ele apenas o quê? Invade. Não diz o que é que ele vai fazer no sistema, se ele vai danificar ou não o sistema informático. Roberto Chacon. Outro conceito, indivíduo que se vale do seu conhecimento para comprometer a segurança da rede. Agora não, ele já foi bem mais direto. Ele vai entrar no sistema informático e vai causar algum dano. Afinal de contas, ele vai comprometer o sistema da rede, segurança, certo? Vamos lá, dando sequência.